Agora, outra vez. Tá. Então, eu não sei quando parou, você sabe? Pode voltar um pouco 2 minutos atrás. Então, tem uma questão que eu acho importante da gente falar, que é o fato de que essa origem da dança, essas danças, esse lugar que eu tô falando que é um lugar comum, né? As etnias, elas vão diversificando, criando qualidades de movimentos diferentes, mas esse lugar comum, esse extrato universal, ele chega até a gente através da visão masculina. Porque os grandes maestros, se a gente vai para o Oriente, a gente sabe que quem vai ensinar pra gente são homens. Quem tirou a dança, né, dos templos e levou as danças dos templos para fora foram homens. Claro que você encontra maestros, mas quem fez os famosos que fizeram essa espécie de tradução, né, do que se fazia nos templos indianos para as academias ou enfim, as escolas de dança são homens. E a gente sabe assim coisas do tipo que, por exemplo, na dança da Índia a gente não tem o movimento pélvico, mas a gente sabe que ele existiu. A gente sabe que ele existia. Então, para mim fica muito claro, porque a gente pode falar isso desde a arqueologia, né? A gente sabe também o quanto que a nossa história foi contada maiormente por homens, a história das mulheres. E isso acontece com o nosso próprio corpo. Se isso vai acontecer com a história, não vai acontecer com o corpo. Então a gente tem uma forma de encarar o trabalho corporal muito masculino. A gente vê linha, a gente vê espaço fora, a gente vê ação. A gente não tem alguém que alimente, olha só, a introspecção do movimento, olha as várias camadas do movimento, olha para a questão do movimento como sendo uma espécie de buraco negro, olha para o movimento como um movimento de receptáculo, né? Que ele vai fazer um eco, né? Olha para o movimento com uma característica lunar, em vez de olhar sempre com uma característica solar. Então, todas essas questões foram muito claras para mim de como eu queria estabelecer um método na escola e como eu queria que essa técnica saísse à luz, né? Eu queria tentar ao máximo possível não basear a dança artística, a dança que sai para fora, né? A dança que você vê no teatro com o balé ocidental. Então, era muito necessário manter uma conexão muito íntima e muito forte com o movimento pequeno, com o movimento introspectivo, com o movimento ondular, com a questão que hoje em dia para mim é muito latente na técnica, que é a questão da relação com os animais e com as forças da natureza. Todos os passos dentro da minha escola e dentro do meu método são passos com nomes de animais e são passos que vão trazer a imagem. Se não tem nomes de animais, tem nomes de elementos da natureza. Claro, para dar um exemplo aí, né? A gente vai pro balé e a gente aprende primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? A gente aprendeu que é assim, é um número, é cartesiano. Aí, bom, essa estrutura de braços, ela se mantém no Ocidente. Essas posturas, elas também existem no Oriente. Então, para mim, ela é parte do extrato. Então, se ela é parte do extrato, para mim é muito mais interessante explicar para uma aluna a partir de um movimento cíclico lunar, porque é uma lua, né? Se você parar para pensar, você tem aqui, você vai preenchendo essa lua, quarto de luna, luna cheia, então você preenche a lua, você vai passando por fases lunares quando você faz um port de bras, um movimento de braços. Então eu explico, e como a gente dá nomenclatura e como a gente vivencia aquilo, a partir do que? Olha, os seus codos, os seus cotovelos se conectam com as suas escápulas, criam um ângulo, esse ângulo vai formar um círculo, esse círculo caracteriza as formas da lua, a gente vai passar por essas formas da lua, pensa em volume. Era uma coisa, por exemplo, que eu via no balé, falava assim, poxa, que lindos são esses braços que criam uma espécie de atmosfera,
né? E é super difícil fazer se não tiver ninguém que te fale. Pense em volume. Eu lembro que eu tinha professoras que eu achava fantástico, falavam, respira pela axila. Como era respirar pela axila? Mas era tudo muito mais difícil de entender sem você trazer o símbolo. No Oriente, a estrutura e a codificação da dança ela ainda está muito relacionada ao universo simbólico. Então o que a gente faz na escola é um resgate do símbolo, né? E o símbolo te conecta com o mito. E o símbolo vai te conectar com com o princípio de tudo. A gente pode falar, Campbell defendeu isso durante toda a existência dele, do monomito. Quer dizer, o que a gente entende como um mito brasileiro, um mito sul-africano, um mito... Existe uma estrutura mítica única, monomito. Então, da mesma forma que existe uma estrutura mítica única, para mim, claramente existe uma estrutura de dança única. Só que a gente se desconectou, a gente se desplugou completamente desse extrato do inconsciente, a gente se desplugou dos símbolos, a gente não tem o hábito de entender as coisas a partir desse lugar. E Patrícia, então o que você gera um sistema, você reúne essa andança, esse caminho, você reúne esse acervo, esse vocabulário sensorial, dancístico e essa potência de corpo nesses dois encontros de dois universos, né, de uma mulher ocidental que vai desenvolver técnicas, né, corporais em Oriente. O que você pensa que essas outras mulheres aqui que não tiveram oportunidade de fazer esse trajeto, o que você queria regalar, introjetar, abrir, fazer sentir nessas mulheres em Ocidente? O que você queria trazer? Então, o caminho, para mim, ele é um caminho totalmente... Ele é um caminho muito de busca minha, né? De entender o mundo, eu quero entender as coisas. É um caminho muito interno. E esse caminho muito interno, quando você, sei lá, ele é verdadeiro, para mim funciona assim, você acaba que as pessoas veem isso, né? Então, assim, eu não tive essa ambição de eu quero passar isso pro mundo, eu não tinha isso dentro de mim. A coisa aconteceu mesmo, porque era tão íntimo pra mim e era tão transformador pra mim que eu passei a ver o mundo desde aquele lugar. E pra mim as coisas fazem sentido desde esse lugar, então eu ensino desde esse lugar. Então, quando eu ensino desde esse lugar, hoje em dia as pessoas que chegam na aula, elas vão buscando isso. Elas falam, cara, eu quero entender coisas que eu não entendo. Eu vejo outras pessoas ofertando um montão de movimentos, mas eu não vejo ninguém linkando coisas. Eu quero entender esses links que essa pessoa faz. E isso, pra mim, claro, foi ganhando um caráter assim de responsabilidade, claro que sim, pela ensinança, né? Porque, claro, você quando trabalha com educação, você está transformando pessoas, você está transformando vidas. Mas transformar em quê? Tem um eixo, tem uma medula, né? A medula da história. Em que você... Em essência, em núcleo, em centro, em uma coisa que é menos diferenças e mais semelhanças, em origem. Para mim é muito claro que a nossa ancestralidade tinha um conhecimento enorme, uma sabedoria incrível e que a relação que a gente tem com o nosso corpo hoje em dia é uma relação muito estética, no mau sentido, que a gente também podia teorizar sobre o que é estética, mas muito para fora. A gente quer criar um resultado para ser comercializado. E esse resultado tem que ser belo. E é o belo que a gente entende hoje em dia. Só que antigamente, se a gente for muito antigamente, o corpo era uma forma de estar em vida, de encarnar e de entender o mundo. Claro, a partir do momento que hoje em dia eu tenho minha carteirinha de saúde. Se eu tiver um problema, eu vou procurar um médico. Mas e quando eu não tinha essa carteirinha de saúde e se eu tivesse um problema, eu mesmo tinha que entender a partir da natureza, a partir dos ciclos, a partir do que estava acontecendo fora, entender o que estava acontecendo fora com o que estava acontecendo dentro, entender que eu tenho os mesmos elementos da natureza dentro de mim, entender que eu posso me expressar e me transformar naquilo que eu quero ser. Claro, eu tenho muita certeza de que no nosso processo evolutivo nós tivemos essa consciência, porque senão não evoluiríamos, porque a gente não ia conseguir ter evoluído tanto assim. E tenho muita certeza
de que isso se perdeu no caminho. E Oriente, então, você acha que então Oriente ele é um arcabouço, ele é um baú, não sei, tô lançando. Ele te facilitou certos links que você acha que você talvez sim faria, porque eu acho que a dança é emotividade e toda dança ela tem uma ancestralidade, né? Seja a capoeira, seja o Zulu, seja a dança de candomblé, enfim. Mas você acha que algo existe aí, que é um preparado, uma alquimia que em Oriente ela te facilitou, ela te completou ou ela te deu diretamente Sim, uma chave? porque existe muito estudo nesses lugares, né? Existem algumas coisas que eu tenho certeza Milenárias, que né? foram muito importantes para a história do Oriente preservar certas coisas. E eles Por preservam. exemplo, a relação com a mitologia. Por exemplo, a questão da religião ser uma religião baseada em elementos, como hoje em dia, até hoje, na Indonésia, baseada em elementos da natureza. Quer dizer, quanto mais perto, para mim assim é simples e complexo, quanto mais perto o homem está da natureza, mais fácil vai ser entender essas coisas. Então você ainda consegue certas tribos, certos lugares nativos, aonde você consegue observar essa natureza pulsando nos movimentos corporais. E o que acontece no Oriente? O Oriente catalogou. E essa catalogação, ela chega pra gente. Você fala do Natya Sastra? O Natya Sastra, mas não só o Natya Sastra, né? Outros. Quando os ingleses chegam no Oriente, eles sabem, eles são cientes da riqueza que está ali e eles começam a escrever sobre aquilo. Então a gente tem grandes autores, a gente tem muita bibliografia, a gente tem um universo muito rico de estudos daquela região, né? Eu não sei, eu estudo qual é a origem da origem, né? A gente pode falar aí Babilônia, Suméria, África, Taminando, esses lugares todos, mas qual é a origem, da onde que vem a origem? Bom, o importante é que essa região, né? E aí a gente volta para aquela questão histórica, para ela chegou um momento que a gente já não destruía para colonizar, né? A gente dava um jeitinho daqueles objetos, a gente criava uma espécie de fusão de elementos. E aí quando essa fusão acontece, e essa fusão acontece muitas vezes na nossa história, claramente a arte floresce, né? Que é o caso mesmo da dança oriental. Quando a dança oriental vive o seu apogeu? Quando a gente tem a maior comercialização de escravas. Ela vive o seu apogeu nos haréns, ela vive o seu apogeu naquelas comunidades de mulheres. E se a gente for pensar nisso, quando a capoeira nasce? Ela nasce nas senzalas, ela nasce dessa condição de necessidade de criar uma linguagem comum entre as diferenças. Como o flamenco nasce? O flamenco também nasce daí. Ele vai nascer justamente nesse momento onde a gente tem campesino, judeu, cristiano, a gente tem ritano, a gente tem uma terra pobre, a gente tem uma terra que tem umas pessoas que têm que se disfarçar do que elas mesmas são e elas precisam criar um vocabulário, criar uma língua para se sentir existindo e pulsando, né? Então, toda vez que acontece isso na história, floresce a arte, né? Floresce uma linguagem. Ok. Então, a gente já falou desse legado, né, que você tem, claro, dessa contaminação, vamos chamar dessa contaminação, dessa experiência, dessa dádiva, né, de corpo Patrícia, andarilha, transitando sobre essas linguagens. E então você que tentas deixa a experiência de corporeidade, lendo aqui, vai ser ditado, constante. Não, assim, já são perguntas já de menores, assim, como é que você se sente
nesse fluxo, como a pessoa se sente agraciada, nesse trânsito, você se vê mesmo uma mulher, uma bailarina que realmente é uma transitadora entre esses dois hemisférios, que costura coisas, ou que esses hemisférios, como a gente falou antes, a gente falar sua visão entre Oriente e Ocidente hoje em dia, a partir dessas experiências, né, que você ivanou muitas histórias, muitos lugares, você conseguiu fazer uma genealogia de relação, né, dessas danças que também existiam em Europa, que eram também caricaturescas, que esse teor ancestral primitivo, ele perdurou em algumas culturas, em outras ele foi drasticamente borrado ou apagado. Então, como é que se vê, se sente a Patrícia Andarilha, né? Essa nômade, esse corpo nômade, como é que você se sente como essa agente cultural, essa mulher dancística, essa mulher que dança entre esses vários lugares? Eu sou movida a paixão interna por essa investigação, né? Então, assim, eu tenho um foco, eu sou muito focada nisso há muitos anos, isso realmente foi a questão toda a minha existência, né, praticamente, assim, eu mudei coisas que eu gosto de fazer, né, como teatro e tal, eu foquei tudo nisso, eu foquei toda a minha energia no entendimento dessa origem, dessa essência, desses movimentos pélvicos que ganham características de animais e de elementos da natureza. Então, assim, como eu me sinto, me sinto muito feliz por toda a trajetória e por todo o entendimento que hoje em dia se tem disso, porque quando eu comecei a falar disso, isso era uma coisa assim muito... Era coisa de doida, de herege, né? Era só herege que falava de vamos olhar para os pontos, vamos fazer fusão, ou vamos olhar para os pontos que temos em comum, não é pecado fazer fusão, isso era heresia, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz que a gente está num outro momento, ao mesmo tempo que às vezes eu me sinto muito solitária, porque eu acho que ainda existe muita resistência para entender as coisas desde esse lugar. Eu acho que as pessoas ainda se autoprotegem muito, né? Você se sente mais livre por ter ido, transitado entre o Ocidente e o Ocidente? Sim, muita liberdade, assim, muita liberdade. Da sua corporidade, do seu ser estar. Sim, eu me sinto muito livre nesse aspecto, assim.